Oi pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de novo, vou tentar voltar com as resenhas de livro em vídeo. Eu fiquei um pouco sem fazer porque eu não tô muito acostumada com câmera, então eu fico assim um pouco com vergonha, mas a gente vai voltando aos poucos. Bom, hoje eu vou falar de um livro que eu gostei muito, eu terminei de ler ele ontem. Eu li em 2 dias, pra falar a verdade, e foi muito bom. Então o livro dessa semana é Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Aqui, Estilhaça-me. A capa dele, para começar, eu achei perfeita. Aqui esses tons de cinza e preto e essa moça aqui de branco, eu achei muito bom o livro. A capa do livro, muito boa. E esse livro, Estilhaça-me, fala da Juliette. A Juliette, ela tem um dom, na verdade, ainda no livro fica entre um dom e talvez não seja uma maldição, mas eu creio que seja mais um dom. Ela não pode tocar nas pessoas, porque as pessoas que ela toca, ela acaba sugando toda a energia da pessoa e ela acaba matando a pessoa. Sem querer, é óbvio, que ela é assim desde pequena. Tanto é que o livro conta que logo que ela começou a engatinhar, os pais já não podiam mais pegá-la no colo porque ela machucava a própria mãe, o próprio pai. E na escola ninguém falava com ela ficava completamente isolada através de uma grade. Então a maioria das crianças da escola zoavam nela, jogavam pedra nela e ela não podia chegar perto de ninguém porque se ela chegasse perto de alguém ela machucava. Aconteceu de ela logo quando ela era criança, ela foi tentar ajudar um menininho de 3 anos no mercado, que ele tinha caído. Ela foi ajudar ele e como ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia que se ela pegasse uma pessoa ela podia machucar, ela achou que estava ajudando e o menininho acabou morrendo por ela ter pego nele. Então, Estilhaça-me começa com ela presa. Ela tá presa como se fosse um hospício, porque o que acontece? Esse livro fala não só dela, mas ele vai contar a história do restabelecimento. O que é o restabelecimento? É um grupo que se juntou para tentar mudar o mundo. Então, o que acontece? É como se fosse a época. Não vou comparar a época de Hitler, mas lembra um pouco. Porque o que acontece? Tem uma pessoa que comanda e essa pessoa. Só que não, a diferença é que Hitler comandava só a área ali da Alemanha, né? Nesse não, o restabelecimento ele dá a entender o que? Foi criado grupos, exércitos, para que fossem extinguidas as pessoas que não servem para trabalhar, que não servem para ajudar numa plantação ou numa luta. Então elas foram excluídas. Tudo o que o ser humano gosta, compra, veste, come, tudo isso foi extinguido, não é mais necessário. Para esse lado esse grupo que chama o restabelecimento, eles acham que o ser humano precisa de uma nova visão, de uma nova conduta de vida. Então eles acabam com tudo, eles acabam com comida, acabam com a moradia, acabam com roupas, empregos, e as pessoas que são as mais fortes, elas vão trabalhar como escravas em plantações ou em outras coisas para esse exército, para esse grupo. Então, né, aonde a Juliette está, quem comanda ali a área é o Warner. Ele é um rapaz de 19 anos, se eu não me engano, apesar de eu ter terminado ontem e 2 dias, a minha memória não é mais a mesma, então tem detalhes que eu não vou conseguir lembrar. Mas enfim, a Juliette tem 17 e o Warner, se eu não me engano, tem 19, 20 anos e ele é o comandante ali daquela região. E ele comanda a região pelo fato
de o pai dele ter colocado ele lá. Como ele não gosta do pai dele, ele faz de tudo para crescer, sendo ele o melhor de tudo e para destruir todo mundo. E o que acontece? O Warner descobriu que a Juliette tem esse dom. Ele não sabia quem ela era, mas ele foi pesquisando, foi atrás, e por isso que ela estava presa, porque ele mandou, quando os pais dela resolveram colocar, dar ela, né, pro governo se livrarem, já que ela não podia tocar em ninguém, até os pais ficaram com medo. O Warner resolveu ir procurá-la. Então ela estava presa naquele lugar, naquele hospício, e aí de repente entra, há 3 anos ela está nesse hospício, né? Então ela não fala com ninguém, porque ali vive escuro, eles não dão luz, ninguém fala com eles, existem outras pessoas ali, tanto é que ela comenta que a maioria realmente deve ser louco, né? E ela ouve gritos durante a noite, que ela não consegue dormir direito, e quando ela dorme, ela sonha com um pássaro branco, com uma faixa dourada, como se fosse uma coroa na cabeça dele. E ela sempre sonha com esse pássaro. E um certo dia, durante esses, né, já depois de passar 3 anos que ela está presa, num certo dia ela é colocado na cela dela um rapaz para ser colega de quarto dela. No começo ela fica um pouco, né, meio ressabiada, não sabe se ele é confiável, se não é, então ela não fala muito com ele. Ele tenta conversar com ela, perguntar o nome dela, etc, mas ela não fala muito. E aí, assim, eles dão o café da manhã, né? Durante a parte da manhã, que é alguma substância que eles fazem, não é exatamente comida, é como se fosse, sei lá, uma pasta que eles dão para eles se alimentarem. E aí eles dão isso de manhã, que seria o café da manhã, e pode ser que eles venham a receber algum tipo de comida, algum tipo de refeição, né? Mais algum tipo de sobras de comida no resto do dia, se eles tiverem sorte. Uh, Até mostra uma parte, o livro conta uma parte onde a cela abre para que eles tomem banho, que eles saiam para tomar banho. Mas o que acontece? Ninguém entra e fala para eles é hora do banho, como se fosse uma cela normal. Não, é como se não existisse guardas ali dentro. Tudo é automatizado, o local é completamente escuro, mas a porta se abre durante o horário que eles têm que tomar banho. Eles têm mais ou menos 2 minutos para tomar esse banho. Então, vai mostrando a Juliette levando ele até o chuveiro. Como ela tá ali há 3 anos, ela já se acostumou ao caminho escuro, ela já sabe para onde seguir. E assim, desde o começo, ela não quer que ele toque nele, porque ela sabe que se ela tocar nas pessoas, ela machuca. Então, quando ela vai fazer esse caminho do banheiro, ela toma o máximo de cuidado para que ele não toque nela. Então aí ele tenta conversar com ela e aos poucos algumas coisas eles vão conversando. Depois de algumas semanas, na verdade não depois de algumas semanas, ali acho que no mesmo dia, no dia seguinte, ela percebe que esse rapaz que entrou na jaula dele, o nome dele é Adam, ele fala o nome dele pra ela, ele é um rapaz muito bonito, com um olho azul muito, muito, muito bonito, muito claro, e na descrição dele, ele parece ser assim, um rapaz alto, assim, não completamente musculoso, mas aquele jovem que ele é encorpado, ele tem um corpo bonito, branco e de olho azul bem claro, um cabelo muito bonito, de rosto bonito. E esse rapaz, a Juliette reconhece ele como sendo um colega de escola dela, que ela nunca esqueceu. E ela gostaria que ele se lembrasse dela. 3 semanas depois que eles estão ali juntos, acontece um ataque na cela deles
e eles são levados dali para um outro lugar. Quando ela acorda, ela tá num outro lugar que ela não conhece, e é aí que ela descobre que ela está nos poderes desse Warner, que é quem comanda ali aquela área do restabelecimento. E o Warner, quando ele descobriu onde a Juliette estava, de tanto que ele pesquisou, ele descobriu, ele quis quis trazer ela para ficar com ele, para que ela ficasse do lado dele, para que ela fosse uma arma para ele, como se fosse uma arma de tortura. Ele queria, o que ele quer, o objetivo dele é reinar o mundo e com ela ao lado dele, né? E assim, o, é, e aí a partir daí vai desenrolando que quando ela percebe o que ele quer, ela fica completamente revoltada porque ela não quer machucar as pessoas, o que ela menos quer é isso. Então mostra o lado dela, ela tem toda aquela raiva porque ela não queria ser desse jeito, ela não queria ter esse dom de tocar nas pessoas e machucar. Então ela tem uma raiva dela imensa e por causa do Warner, por causa desse sentimento que ele tem por ela, ela fica muito mais confusa, ela fica com muito mais raiva dela e com raiva dele. Em vários momentos do livro, a autora escreve assim, a fúria dela de uma maneira incrível que até eu fiquei, eu senti essa fúria. Tem um momento no livro que ela fala que ela quer gritar, que ela quer explodir, e é como se toda aquela raiva, todo aquele grito que ela quer pôr pra fora, colocar para fora, eu tivesse querendo colocar também. O que eu gostei muito nesse livro é assim, fazia muito tempo que eu não lia um livro que eu não tinha vontade de parar de ler. Eu simplesmente não tinha vontade de parar de ler Estilhaça-me. É como se a história me prendesse de uma tal maneira que enquanto eu não terminasse, eu não ia ficar sossegada. Claro, esse aqui é o primeiro livro da série dela, tem a continuação. Eu acho que quando o final, ela soube terminar no momento certo. Ele não é muito grosso, como vocês podem perceber aqui, ó. Ele não é muito grosso. Ele é fácil de ler, não é aquela coisa muito vagarosa ou muito difícil, aquelas escritas muito difíceis, não. O que eu notei é que assim, não tem muitos diálogos nesse primeiro livro. Não, então assim, ela é narrada a história como se fosse a mente da Juliet, né? É na primeira pessoa. Então assim, a maioria das coisas que ela narra é pensamentos da Juliet, como a Juliet vê o ambiente, como a Juliet vê as coisas, como ela pensa, o que ela tá pensando em falar e o que ela não fala, o que ela gostaria, o que ela tá sentindo. É bem assim. O que ela vê, a maioria das coisas são pensamentos, né? São visões, são ambientes, detalhamento de ambiente, de pensamento, que a Juliette gostaria de falar, o que ela não fala, né? O que ela fala. Os diálogos em si não são muitos, não é aquela coisa de ter só diálogos. Assim, é bom. Por quê? Porque apesar de não ter muitos diálogos, todo o detalhamento que ela faz, que a autora faz do livro, do local, das pessoas, não é aquele detalhamento nos mínimos detalhes, vírgula por vírgula. É uma coisa mais intensa. É um detalhamento intenso. Por exemplo, ela não fala, o olho dele é azul como água e ponto. Não, ela fala, mais ou menos assim, ela fala, o olho dele é azul como a água cristalina que penetra no nosso corpo. Ela faz um detalhamento profundo, sentimental, né? Cada coisa. O que eu achei, eu não sei, com certeza não era erro de tradução nem nada, porque acontece isso no livro todo. Tem vários momentos que ela repete a frase. Então, por exemplo, ela tá lá falando, ela tá numa parte do coisa, ela fala e, sei lá, e eu quero que ele me toque, eu quero que ele me toque, eu quero que ele me toque.
é um exemplo. Ela tem vários trechos do livro que isso é bem que várias frases são repetidas 3 ou 4 vezes, uma atrás da outra. No começo do livro é mais você consegue perceber isso mais. Quando ela já tá depois, já foi presa pelo Warner e pelo restabelecimento, dá uma parada, volta um pouco a, em alguns momentos. Mas no começo do livro tem muitas vezes. Isso não que tenha me incomodado, mas não sei, eu acho que muitas vezes foi um pouco desnecessário talvez. Mas é válido. O que me incomodou muitas coisas, a palavra estilhaçado, estilhaçando-me, esse verbo, esse adjetivo, ela usou muito no livro. Então não é só o título, ela usou muitas vezes essa palavra no enredo, na narração, e isso me incomodou um pouquinho, porque eu sei que o livro chama Estilhaça-me. Eu sei que a personagem ela quer que o que há dentro dela seja arrancado dela, que ela mude, que ela consiga ser uma outra pessoa, que ela consiga ser normal, que é tudo que ela quer na vida. Então ela gostaria de ser estilhaçada. Isso não precisaria ser lembrado a todo momento no livro, na minha opinião. Mas assim, é um livro que eu achei fantástico. Não é que talvez não seja ainda aquela história assim completamente profunda, mas é uma narração muito boa, porque ela sabe dosar os pontos de ação no livro, ela soube dosar os pontos é, de, de romance entre ela e o Adam, que eles vão acabar se envolvendo no livro. Então, ela sabe, Tahereh, ela soube dosar um pouco da calmaria, um pouco daquela agitação. Os dois, tanto o Adam quanto ela, eles têm 17 anos. Ele trabalha no exército, então ele não vê uma mulher durante muito tempo. E a e a Juliette, desculpa, ela tá há 3 anos presa, então ela não vê ninguém também há muito tempo. E quando você tem 17 anos, normalmente seus hormônios estão explodindo para tudo quanto é lado. E quando os dois se encontram, eles percebem isso. E o Adam, como os dois eles são amigos desde. Não são amigos, eles estudaram junto desde criança. O que me chamou muita atenção, o que eu gostei foi essa ligação dos dois. Porque ele não veio do nada, ela não se apaixonou por ele, ela não gosta dele do nada. Ela tem uma afeição por ele desde na época da escola, desde que eles eram bem crianças. Porque ele na escola era a única pessoa que não judiava dela, que não zombava dela. Ele, pelo contrário, ele não conversava com ela porque ele tinha medo dele mesmo. Ele não conseguia falar com ela, ele tinha vergonha, ele era tímido, mas ele fazia de tudo para ficar perto dela. Tanto é que fala no livro que ele ficava sentado do lado dela na hora de recreio, apesar da grade que ela ficava separando ela das outras crianças, ele ficava do outro lado, tão perto dela. Quando alguém vinha zombar com ela, ele defendia ela, ele ia lá e batia nas crianças. Então, assim, eles têm essa ligação muito profunda e é o que chama muita atenção. Então, quando eles se reencontram, aos poucos eles vão vendo que realmente não era a ligação que eles tinham quando criança aumentou e nenhum dos dois, nem ele esqueceu dela e nem ela esqueceu dele. Eu não vou contar mais detalhes do livro porque senão perde a graça. Mas eu acho assim, é um livro para se ler. A parte ruim das sequências é que às vezes eu gosto de tanto filme quanto livro, principalmente livro.
Quando não é sequência, eu gosto de ter toda a sequência na minha mão para eu poder lendo um atrás do outro, para eu saber o final, né? Para eu ver a continuação. E esse eu acho que a continuação vai ser muito boa, porque tem muita coisa para ser contada, tem muita coisa para ser explicada no livro. Uh, Ela vai descobrir duas pessoas no livro que são imunes a esse toque dela. Então, com certeza vai ser explicado no próximo ou no outro livro. É, em algumas partes, quando ela já está lá com o Warner, às vezes, dependendo da situação, você acha que ela está mudando de ideia, que a Juliette está mudando de ideia e que ela vai ficar do lado do Warner. É, dá aquele entendimento, como se ela fosse realmente acabar deixando se levar por todas as mentiras que ele fala para ela e achar que realmente ela é um monstro, que ela só pode usar esse dom dela pro mal. Mas a consciência dela e o Adam fazem com que ela sempre volte a realidade dela, sempre volte pro lado bom dela. Isso que eu achei bem interessante. Uma coisa que eu não gostei, o nome da personagem. Eu acho que Juliette não combinou, nem com... Não sei, eu acho que não combinou com... não tem combinado com a personagem, eu acho que não combinou com a história. Poderia ter sido outro nome, na minha opinião. Mas, assim... leiam esse aqui. Estilhaça-me. É muito bom. Aqui. Essa parte de trás. E eu posso dizer para vocês que vale muito a pena ler. Para quem não gosta de sequências, não leia, porque vai ficar muito curioso para saber qual que é a continuação. Eu não sou muito de marcar partes que eu goste, porque eu vou lendo e eu acabo me distraindo tanto na leitura que às vezes eu deixo passar alguma coisa importante. Às vezes não é importante, eu deixo passar alguma frase legal, alguma passagem que foi, sabe, muito bem profunda, porque eu fico tão, às vezes, encantada com a história que eu acabo me desligando do resto. Mas nesse livro, como vocês podem perceber, aqui tem essas partezinhas azuis, eu marquei algumas coisas, algumas frases, alguns pedaços e eu vou deixar escrito no post para vocês, mas, por exemplo, eu vou ler um aqui que ela fala assim: meus pais esvaziaram seus bolsos de mim e deixaram-me evaporar sobre uma laje de concreto. Para você ver como é profunda, é bem abstrato a narração da Tahereh. Ela fala assim de uma maneira bem suave, abstrata e profunda ao mesmo tempo. Eu achei bem legal. Esse é o primeiro romance dela, né, da Tahereh. E eu espero poder ler o próximo que seja tão bom quanto este. Isso é uma cortesia da editora Novo Conceito. Vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda tenho que me acostumar a falar, dar minha opinião falando. Porque eu falo, rodeio e acabo não falando muita coisa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Estilhaça-me, é muito bom. Eu posso dizer que eu estava precisando de um livro assim, que me prendesse e que me fizesse querer ler até o final e não parar de ler. E esse foi o caso de Estilhaça-me. É realmente muito bom. Eu gostei muito do jeito. Não é assim, é um romance que ao mesmo tempo ele tem toda aquela raiva, toda aquela ação e tem a parte do ardor físico, né? A parte dos hormônios aflorarem neles,
é bem legal. Ela faz de tudo, a Juliette faz de tudo para que o Adam não se machuque em momento nenhum e o Adam faz de tudo para que ela não se machuque em momento nenhum. E é muito bom essa esse essa preocupação que um tem com o outro, né? Esse compartilhamento de sentimentos. E quando o Warner chega para tentar fazer a, a Juliette ser dele, né, é uma reviravolta tremenda, porque eles vão ter que passar por alguns momentos assim não muito fáceis, né? Eles vão tentar fugir do Warner e a partir do momento que eles tentam fugir, acaba dando uma reviravolta na história. Quando você acha que nada de novo pode acontecer, é que acontece. É isso que eu achei legal. Sempre quando você acha que eles estão calmos e que acabou, alguma coisa nova acontece para fazer mudar completamente o cenário e trazer um pouco mais de ação, um pouco mais de movimento, para que tenha continuação e sentido o final da história. Então, assim, parabéns, editora Novo Conceito, por ter trazido esse livro pra gente. E parabéns a Tahereh, não sei se estou falando o nome dela certo. Mas, mais uma vez eu digo, vale muito a pena ler Estilhaça-me aqui. É o primeiro livro da trilogia, então vão ser 3 livros, este e os outros próximos que virão. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que vocês gostem. Quem já leu, deixa comentário. Quem não leu, comente o que acha, se já viu alguma resenha em algum lugar, se tem vontade de ler, se não tem. Então é isso aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.